Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Para tal, nós vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Nos diz a palavra de Deus: lembre dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tome como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabe como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio da bondade e da misericórdia. Amém? Tiago capítulo 5, versículo 11, parte do versículo 11. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou. Amém? Irmãos, quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos deparar com alguns personagens que são exemplo de vida para a gente. Nós vamos ler e vamos ver que Deus agiu de uma forma poderosa, de uma forma intensa, através de um desses homens que foram escolhidos por Ele para fazerem parte da palavra, fazerem parte da Bíblia. E ao meditarmos na vida desses homens, nós teremos a nossa vida também edificada para a honra e para a glória do Senhor. É nesta palavra maravilhosa que nós vamos aprender do Senhor. Se nós queremos crescer em Deus, precisamos meditar. Eu falo sempre, irmãos, que precisamos meditar na palavra, conhecer a palavra, porque não há outra palavra para os nossos corações. Jesus já disse um dia: errais por não conhecerdes as Escrituras. E todos que erram aí fora, estão andando e dando passos errados, é porque não conhecem as Escrituras Sagradas. Nós precisamos conhecer a Bíblia, conhecer a palavra do Senhor, porque a Bíblia traz todas as revelações que nós precisamos para que possamos ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus e assim possamos ser instrumentos nas mãos dele. O homem de Deus, a mulher de Deus é como uma árvore, Aquela árvore ali fora, por exemplo, ela está balançando. Ela vai para um lado e para o outro, é o vento que sopra. Assim também precisa ser nossa vida. Homens movidos pelo Espírito Santo de Deus, levados para um lado e para o outro, pelo vento do Espírito Santo. Nós precisamos aprender essa dependência de Deus, essa dependência do Senhor. A partir do momento que isso torna-se uma realidade dentro do nosso coração, nós teremos uma vida feliz, uma vida completa e seremos inabaláveis nessa terra. Poderemos enfrentar todas as situações que vamos ficar de pé. Pode ser as situações mais difíceis, mas vamos continuar de pé porque Deus é conosco, porque o Senhor é conosco. Jó, por exemplo. Jó foi um homem que viveu há muito tempo atrás. A Bíblia diz que era um homem honesto, era um homem bom, era um homem justo, temente a Deus. Era uma pessoa que tinha uma comunhão intensa com o Senhor. Era uma pessoa bem de vida. A Bíblia diz que ele era dono de grandes propriedades, de muitos animais. Ele tinha uma vida bem estável, uma vida de rico realmente. Era uma pessoa que tinha o respeito da sociedade, o respeito dos seus contemporâneos. Tinha 7 filhos, 3 filhas, uma família numerosa. Era abençoado por Deus em todos os aspectos. Era um homem que temia o Senhor. Tinha muitas propriedades, tinha muitos bens, mas era um homem temente a Deus, um homem fiel ao Senhor. Mas nós vemos, irmãos, que quando nós somos tementes ao Senhor, fiéis a Deus, às vezes surgem grandes ventos na vida da gente. Grandes vendavais que tentam nos quebrar pelo meio, que tentam destruir a nossa vida pelo meio, que tentam arrebentar-nos pelo meio. Assim foi com Jó. Ele também enfrentou grandes vendavais na sua vida. Ele passou por momentos extremamente difíceis.
E quando nós lemos a palavra e meditamos na vida de Jó, talvez nós até paramos e nos perguntamos: será que eu resistiria tamanha provação? Será que eu teria poder, teria autoridade, teria condições, perseverança, paciência, como diz em Tiago, a paciência de Jó? Será que eu teria paciência para enfrentar tamanha dificuldade? Às vezes, irmãos, nós concluímos que nós não teríamos paciência tamanha como Jó teve, a perseverança de Jó para enfrentar as dificuldades. Mas é preciso que tenhamos essa convicção dentro do coração. E essa convicção, ela é conseguida quando nós buscamos ao Senhor com intensidade, quando nós não paramos, mas dia após dia vamos correndo para o Senhor, voltamos a nossa vida para Deus. E quando assim nós fazemos, irmãos, mesmo que o capeta, mesmo que o diabo se levante contra a gente, mas nós vamos ficar de pé, porque seremos inabaláveis na presença do Senhor. Pode balançar a árvore para um lado e para o outro, pode soprar os vendavais, que nós vamos ficar de pé, amados, porque assim é o Senhor com a gente, é Ele que guerreia as nossas guerras, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos protege, é o Senhor que acampa os seus anjos ao nosso redor, e é Ele que dá ordens a nosso favor. E se Ele afirma que nada pode nos tocar, é uma verdade que precisamos crer, precisamos tomar posse dessa verdade. Nós muitas vezes estamos suscetíveis aos problemas porque nós não cremos da forma que deveríamos crer. Quantas vezes passamos por problemas difíceis e quando nós vamos olhar a fonte, é a nossa falta de fé, é a nossa falta de perseverança na presença do Senhor, é a nossa falta de confiança verdadeiramente em Deus. Nós vivemos Deus meio que parcial, e quando vivemos Deus numa vida parcial, mais ou menos, não 100%, só 50%, a tendência da nossa vida é cairmos, irmãos. Nós não vamos conseguir ficarmos de pé. No primeiro vendaval, a nossa árvore é quebrada no meio. Por isso que precisamos firmar no Senhor, firmar no Senhor. Mas quando vamos para a história de Jó, quando nós lemos a história de Jó, nós vamos tirar para nós alguns exemplos que precisamos seguir. E um dos primeiros exemplos que vemos na palavra do Senhor a respeito de Jó é que Deus testemunhou a respeito deste homem. Deus testemunhou a respeito de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8. Nos diz a palavra: aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Essas palavras, irmãos, conforme está narrado em Jó, são palavras de Deus para Satanás em relação a Jó. Nos diz a Bíblia que Satanás apareceu diante do Senhor e o Senhor apontou para Jó e diz: este homem, ele é fiel, ele procura me temer e não fazer nada de errado. Foi o testemunho de Deus, irmãos. Foi Deus que abriu a sua boca e falou para Satanás: eis ali um homem firme, eis ali um homem temente, eis ali um homem que me honra, eis ali um homem que dedicou a sua vida para mim, eis ali um homem que eu confio, um homem que eu coloco a minha confiança. É o testemunho de Deus para com aquela vida, Deus testemunhando, Deus garantindo diante de Satanás que Jó era temente, que Jó era um homem aprovado, um homem perseverante, um homem de confiança, um homem que não parou, um homem que não desistia, mas que ia até as últimas consequências com relação ao amor que ele tinha para com Deus. Jó não desistia do amor que ele tinha para com Deus e Deus garantiu a Satanás que Jó ia até as últimas consequências. Irmãos, isso aqui é grande demais, porque é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra que olha para um homem, aponta o dedo para o homem e diz para o maior inimigo do homem: aquele é segundo o meu coração, aquele me ama, aquele anda comigo, aquele faz a minha vontade, aquele é segundo o meu coração, irmãos.
Esse é um exemplo, amados, que nós precisamos buscar para a nossa vida. Nós precisamos almejar esse testemunho de Deus a nosso respeito. Nós precisamos desejar, irmãos, querer que Deus também dê esse testemunho a nosso respeito. É possível? Totalmente possível. Jó era diferente de nós? Não, não era. Era homem também, sujeito aos pecados, sujeito às dificuldades, mas foi um homem que fez uma opção na sua vida. A opção de Jó foi amar o Senhor acima de todas as coisas. E quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, também vamos estar na mesma posição que Jó estava, irmãos. Nós vamos ser olhados por Deus, enxergados por Deus como alguém segundo o seu coração, como alguém temente a Ele, como alguém que seja bom, que não faz nada de errado. Este é um alvo que nós devemos ter para a nossa vida, sermos cheios do Espírito Santo de Deus, buscarmos a presença do Senhor, para que quando o diabo aparecer diante do Senhor, o Senhor possa apontar para a gente: eis ali um homem, uma mulher que são segundo o meu coração. Eis ali homens e mulheres que são segundo o meu coração. E nós precisamos fazer parte desse grupo especial, selecionado, desse grupo de pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. O testemunho de Deus a nosso respeito precisa ser esse, irmãos. O Senhor precisa olhar para nós e ter prazer na nossa vida, e é isso que Ele quer de nós. Ele quer olhar para a minha vida, olhar para a sua vida e sentir alegria em nós, sentir prazer. Mas há uma parte que cabe a mim fazer, e essa parte é buscar, irmãos, buscar essa presença do Senhor. Sou eu que busco, é você que busca a presença de Deus. Deus está ali pronto a nos abençoar, pronto a fazer grandes coisas na vida da gente, mas eu preciso querer. E eu preciso fazer por onde? E fazer por onde é consagrar a vida, é dedicar a vida, é falar para o Senhor que aqui está a minha existência, que Ele faça a vontade dEle na nossa vida. Amém? Nós precisamos olhar para o Senhor, buscar de Deus continuamente o testemunho que aos olhos dEle somos fiéis, Também em Jó, capítulo 1, versículo 12, há um texto interessante com relação a Jó. Nos diz a palavra: o Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele mesmo. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Primeiro nós vemos Deus testemunhando a respeito de Jó. Nesse texto, nós vemos Deus demonstrando confiança em Jó. Confiança em Jó. É preciso entender que o texto refere-se a Satanás. Quem é Satanás? É o segundo maior poder que existe no universo. Depois de Deus é Satanás, é o Senhor dessa terra, é o Todo-Poderoso dessa terra, é Ele que tem poder até para descer fogo dos céus. O poder de Satanás é tão grande que, se possível, ele enganaria os eleitos. Isso quer dizer que ele tem poder para fazer coisas tão parecidas com aquilo que é de Deus, que se nós não tivermos atenção, não estivermos atentos, nós vamos nos deixar enganar devido à aparência, porque Satanás tem esse poder. Satanás tem esse poder, irmãos. Mas nesse texto o Senhor olhou para Satanás e disse: pois bem, faça o que quiser com tudo que Jó tem, só não toque na vida dele. O Senhor deu permissão para Satanás balançar a vida de Jó. Satanás colocou Jó numa peneira, peneirou Jó de todas as formas, A provação de Jó foi intensa, irmãos. Talvez nós, nos nossos dias, jamais seremos provados como aquele homem foi, jamais seremos provados como Jó foi, mas ele foi peneirado, ele foi balançado. Jó foi balançado por Satanás em todos os aspectos da sua vida. Primeiro ele perdeu seus filhos, eram 10, todos morreram, não sobrou um sequer. Satanás tocou na vida de todos, ceifou a vida de um a um. Já era o suficiente para Jó olhar para Deus e
blasfemar contra o Senhor, murmurar contra Deus, apontar o dedo para Deus e reclamar do Senhor. Coisas menores acontecem com a vida da gente e nós apontamos o dedão para Deus e reclamamos do Senhor. Não é verdade? Jó perdeu a sua família, 10 filhos, irmãos, 7 homens e 3 mulheres. Todos morreram porque Satanás teve a permissão de Deus para balançar a vida de Jó, para tocar na vida de Jó. Depois veio a sua saúde. Jó teve a sua saúde debilitada, diz a palavra que ele ficou num estado lastimável, uma espécie de câncer ou coisa desse tipo. A Bíblia não diz qual era a enfermidade, mas que o seu corpo ficou em chagas, ficou terrivelmente doente, terrivelmente doente. Mas em meio à sua doença, em meio à sua dificuldade, em meio ao seu problema, às suas muitas dores, o seu sofrimento intenso, ele também não blasfemou contra o Senhor. Ele também não levantou sua voz contra Deus. Ele não ousou tocar em Deus, irmãos. Era um homem que confiava no Senhor, que amava a Deus e sabia que, por mais que ele perdesse tudo quanto tinha, ainda era pouco, porque nada lhe trouxe para esta vida, nada lhe trouxe. O fato de estar vivo já era uma bênção grande demais para ele. Ele entendia que o fato de estar vivo já era suficientemente grande para ele glorificar, para ele bendizer, para ele exaltar o nome santo de Deus a cada instante da sua existência. Mas os problemas não ficaram. Ele também perdeu todos os seus bens. Os problemas de Jó não ficaram na perda dos filhos, da saúde, mas também perdeu todos os seus bens. A Bíblia diz que ele ficou no estado de pobreza praticamente. Tudo quanto tinha foi destruído por Satanás, destruído. A mulher de Jó não aguentou, reclamou de Deus, até falou para Jó blasfemar contra o Senhor. Mas ele manteve-se fiel, ele não ouviu a sua mulher, porque ele sabia que Deus era com ele. Que por mais que as coisas estivessem difíceis, Deus era com ele. Deus tinha uma promessa para ele. Deus tinha algo maior para a sua vida. Ele cria que Deus poderia fazer coisas novas na sua existência. Ele não abriu espaço para Satanás na vida. Ele não abriu espaço para Satanás. Irmãos, quando a tua vida ficar insustentável, quando você perder a sua saúde, talvez você perdeu os seus bens, alguém da sua família, ou outro problema qualquer vier sobre a sua vida, jamais abra a tua boca para murmurar contra o Senhor. Mas confie que Deus está te provando, confie que o Senhor está te experimentando. Deus quer conhecer de que você é feito, Deus quer conhecer o seu cerne, Ele quer conhecer o material do qual você é construído, Ele quer conhecer o material do qual você é feito. Deus te experimenta, porque quando Deus abre, irmãos, para que as provações venham sobre as nossas vidas, é porque Ele confia em nós, é porque Ele confia em nós, Ele sabe que nós podemos resistir e Ele confia que você vai honrá-lo, que eu vou honrá-lo, que nós vamos honrá-lo, permanecendo fiel, tal qual Jó permaneceu. Irmãos, Jó foi tentado, Jó foi experimentado, Jó passou por dificuldades, provações terríveis, Jó passou por momentos complicados demais, um terremoto passou sobre a vida dele, levou tudo quanto ele tinha, mas ele não abriu mão de Deus, ele confiou, ele teve paciência em meio às dificuldades, ele esperou confiantemente em Deus, ele colocou o seu coração unicamente nas mãos daquele que podia por ele alguma coisa a fazer. Ele não abriu mão de Deus, ele honrou a confiança que Deus demonstrou nele ao permitir que Satanás tocasse na sua vida. E vale ressaltar, irmãos, que Jó não tinha conhecimento dessa permissão de Deus a Satanás. Jó não tinha conhecimento. Jó estava vivendo a sua vida no dia a dia, corriqueiramente, fazendo os seus negócios, cuidando da sua família, cuidando dos seus bens. Ele não sabia que Satanás havia pedido permissão para arrebentá-lo pelo meio.
Ele foi pego de surpresa, irmãos. Ele foi pego de surpresa, se assim podemos dizer, mas ele estava preparado. Ele estava preparado. Nós também não sabemos quando o mal vem sobre a nossa vida. Nós não sabemos quando as coisas ficarão difíceis para nós, mas nós precisamos estar preparados. É preciso estarmos preparados. É preciso estarmos preparados, povo do Senhor, para que quando o problema chegar, nós possamos de cabeça erguida passar por sobre as tormentas, passar por sobre as dificuldades, porque nós sabemos que Deus é conosco. Deus é conosco, irmãos. Deus é conosco. Deus quer nos abençoar e Ele quer fazer coisas maravilhosas na vida da gente. Nós precisamos entregar a nossa vida para o Senhor. Quando nós nos entregamos para Deus e fazemos isto de verdade, quando nós nos entregamos para o Senhor, irmãos, consagramos a nossa vida para o eterno, nós estaremos preparados para todo tipo de problemas. Estaremos preparados, povo de Deus. O fato de seguirmos o Senhor não nos isenta das dificuldades. O fato de seguirmos a Deus não nos isenta dos problemas familiares, financeiros, de saúde, entre outros problemas. Não nos isenta. Nós vamos tê-los. Mas nós também temos Deus que é conosco, o Deus que nos dá a vitória, o Deus que promete a vitória para nós. No entanto, eu preciso confiar nesse Deus, confiar nesse Senhor, a ponto de o Senhor dos céus olhar para a minha vida e falar: eis ali um varão segundo o meu coração, eis ali uma varoa segundo o meu coração, eis ali uma pessoa que anda nos meus caminhos. Precisamos querer ouvir de Deus tais testemunhos, irmãos. Precisamos querer ouvir de Deus isso. Amados, nós também somos honrados pelo Senhor. Deus honrou a Jó. O Jó, ele perseverou, ele passou por sobre as dificuldades e no final da sua provação, Deus abriu as portas dos céus sobre ele. Deus o abençoou de uma forma intensa, poderosa. Deus o honrou maravilhosamente. Jó capítulo 42, versículo 12 seguinte nos fala: o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó mais que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. A primeira deu o nome de Gemina, a segunda chamou de Cássia e a terceira de Querem. No mundo inteiro não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó. E o pai as fez herdeiras dos seus bens, junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos, o bastante para ver netos e bisnetos. Nesse texto, irmãos, nós vemos Jó sendo honrado pelo Senhor, uma recompensa de Deus, uma recompensa do Senhor para a vida de Jó, porque Jó passou pela dificuldade, foi peneirado, foi balançado, foi quebrado, mas o Senhor tinha algo maior. Talvez você esteja passando hoje pelo problema, talvez você esteja enfrentando a dificuldade na tua vida hoje, mas eu quero dizer para você: fica firme, porque Deus quer honrar a tua vida, porque Deus quer te abençoar, porque Deus quer mudar a tua sorte, meu irmão. Deus quer fazer como fez com Jó. Jó foi fiel e ele recebeu tudo de volta e em quantidade maior. Os filhos, mais 10 filhos ele teve, ainda outros 7 filhos e 3 filhas, muitos netos, bisnetos, chegou a viver ainda depois do sofrimento 140 anos, assim nos diz a palavra de Deus. O Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos fazer triunfar por sobre as dificuldades, o Senhor quer nos honrar diante dos homens. É por isso que eu falo para você, meu amado, dedique a tua vida a Deus, consagre a tua vida ao Senhor, porque Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai fazê-lo prosperar, Deus vai fazê-lo vencer as dificuldades, Deus vai te dar uma saúde perfeita, Deus vai mudar a sorte da tua casa, Deus vai mudar a sorte do teu esposo, do teu filho, Deus vai mudar a sorte da tua família, porque é a promessa de Deus. Mas Jó foi provado, Jó perdeu os filhos,
Jó perdeu tudo quanto tinha, mas Deus fez de volta, trouxe de volta renovados e abençoados, filhos novos, renovados e abençoados. É assim que Deus faz, irmãos. Ele pode mudar todas as coisas, basta que nós entreguemos a nossa vida ao Senhor. Uma das coisas que o Senhor quer da nossa vida, irmão, chama-se fidelidade. Uma das coisas que Deus quer das nossas vidas é a fidelidade. Fidelidade, amados, é viver a vontade do Senhor. Fidelidade é amar o Senhor acima de todas as coisas. A Bíblia já nos afirma, o Senhor já nos diz que devemos amá-lo acima de todas as coisas. É assim que Deus quer que seja a minha vida e a sua vida. Talvez hoje você passa pelas dificuldades, passa pelos problemas, mas eu quero dizer que o tempo de Deus na tua vida vai chegar. Se ainda não é chegado, mas vai chegar o tempo de Deus na tua vida. Basta que você persevere no Senhor, basta que você confie no Senhor, basta que você espere no Senhor, basta que você cada dia mais mergulhe nas águas do Espírito Santo de Deus, basta que você faça a vontade do Senhor. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Nós precisamos conhecer a Escritura, e conhecer a Escritura é conhecer Deus. Eu preciso conhecer Deus, eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso encontrar tempo para Deus, eu preciso encontrar tempo para adorar a Deus, tempo para servir a Deus, tempo para falar de Deus, tempo para viver Deus, meu irmão. Nós precisamos, amados, viver Deus na nossa existência. Precisamos viver, porque só quando vivemos Deus é que nós vamos experimentar verdadeiramente a vontade dele para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa vida é ruim, a vida assim, sem graça, sem motivação, sei lá. Você levanta pela manhã sem muita motivação, vai dormir sem muita motivação, é mais um dia que chega. Mas por que isso acontece? É porque nem sempre nós estamos com o nosso coração totalmente nas mãos do Senhor. Nós estamos vivendo meia vida, meia com Deus, meia com a gente, e vamos viver só pra gente, porque Deus não quer metades, Deus quer totalidade. De Jó ele tinha tudo, de Jó ele tinha sua vida completa, a ponto de olhar para Satanás e falar: eis ali um homem um homem que eu confio, um homem que eu coloco a minha confiança. Deus confiava em Jó, e Deus sabia que Jó ia resistir às dificuldades pelas quais ele iria passar. E Deus tinha confiança, e Deus sabia, tinha convicção que Jó resistiria às dificuldades, às provações pelas quais ele passou. E foi fato, ele passou pelas provações, foi provado ao extremo e resistiu e recebeu a bênção de Deus. Não desista no meio do caminho, amados. Não desista no meio do caminho, não desista. Está passando pela provação hoje? Busque mais o Senhor. Está passando pela dificuldade? Busque mais a presença de Deus. Busque mais o Senhor, porque Deus vai te dar a vitória que você precisa. Deus vai dar a vitória que você precisa. É a promessa dele para as nossas vidas. Amém? Amemos, portanto, o Senhor de todo o nosso coração. Amemos o Senhor. Dediquemo-nos a Ele. Vivamos para Ele. E deixemos que o Espírito Santo de Deus venha morar dentro de nós, dentro do nosso coração. Que sejamos movidos pelo Espírito Santo de Deus, porque é esse Espírito que nos dá alegria, nos dá a paz e nos dá condições para seguir em frente. Amém, povo dos céus? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que vocês sejam perseverantes, sejam pacientes. Que sejam pessoas cheias da graça do Senhor, que olhem para o Senhor e viva a Deus a cada minuto que o Senhor nos concede sobre a face da terra, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque sabemos que é a Tua graça, Senhor. Sabemos que se não houver a Tua graça sobre a nossa vida, só é sofrimento, dificuldades, tristeza, abatimento. Nós sabemos
que se a tua presença não estiver sobre a nossa vida, nós não seremos alegres, não teremos a vitória, Senhor. Portanto, nessa noite, Pai, eu quero pedir que teu Espírito dê a consciência. Eu quero pedir que teu Espírito dê a consciência, essa consciência de proximidade, de dependência, de confiança, de consagração, para que recebam, Pai, a cada um desses que estão aqui ouvindo esta palavra, recebam do teu poder e da tua graça sobre suas vidas. Sobre eles quero declarar a bênção, meu Deus, a força para que resistam às provações, para que resistam o calor do meio-dia, Senhor. Oh Deus, fortaleça-os. Oh Senhor, envolva-os com teu Espírito, alegre os seus corações e faça com que ande, Pai, cada dia mais na tua direção, buscando cada dia mais a comunhão contigo. Sobre isso eu quero declarar a tua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Amém. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo.